Olá, pessoal! Bem-vindos ao dia 19 do nosso plano de leitura. Hoje, a gente vai conectar três passagens que parecem bem diferentes, mas que contam uma única história. A gente começa com a revelação da glória de Deus, passa pela jornada cheia de desafios de um ser humano e termina com o custo de responder a tudo isso. Vamos nessa? E a gente começa com essa imagem espetacular. O Salmo 19 já abre com tudo, dizendo que o próprio universo, os céus, o firmamento, eles estão o tempo todo falando sobre Deus. É uma declaração que não precisa de palavras, né? É universal, visível para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, a nossa primeira leitura, o Salmo 19, é fascinante, porque ele mostra que Deus não se revela de um jeito só. Ele usa, digamos, dois canais diferentes para se comunicar com a gente. E aqui a gente vê bem essa divisão. De um lado, tem a criação. É uma mensagem geral para todo mundo, que fala do poder e da majestade de Deus. Do outro lado, a gente tem a lei, a palavra. Essa já é uma revelação mais específica, direta, que não só mostra quem Deus é, mas também nos transforma por dentro, guia a nossa alma. E olha que interessante como o salmista descreve essa lei. Ele não fala dela como um peso, um monte de regras chatas. Pelo contrário, a lei é perfeita e por isso ela restaura a alma. Ela é fiel, então dá sabedoria. Cada qualidade que ele lista tem um efeito direto e positivo na nossa vida. É algo que alegra, que ilumina, que traz justiça. Ok, isso tudo é muito bonito na teoria. Mas aí vem a pergunta, né? Como essa lei tão perfeita funciona na bagunça que é a vida real? Com os nossos erros, com os desafios, com os dias difíceis? É para responder a isso que a gente vai para a nossa segunda leitura. Agora a gente mergulha na história de Isaac, lá em Gênesis 26. A vida dele é um verdadeiro estudo de caso de como a fidelidade de Deus se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor é fome, medo e muito conflito. E logo de cara, no meio de uma crise de fome, Deus aparece para Isaac e faz essa promessa. E essa é a chave de tudo que vem depois. A presença e a bênção de Deus não significam ausência de problemas. Pelo contrário, são a garantia da companhia dele no meio dos problemas. E essa linha do tempo mostra bem a montanha-russa que foi a vida dele. Ele obedece, planta na terra seca e colhe 100 vezes mais. Só que essa bênção toda gera inveja, e aí começa o conflito. Ele é expulso, briga por poços, um poço se chama contenda, o outro inimizade. Mas Isaac não desiste. Ele persevera, continua cavando, até que finalmente encontra Reobote, que significa espaço, um lugar de paz. É uma jornada que mostra que a perseverança leva a bênção. E lá em Berseba, depois de toda essa confusão, Deus aparece de novo. E a mensagem é a mesma, mas agora com um peso diferente. Não temas, porque eu sou contigo. Essa é a grande lição da jornada de Isaac. A presença de Deus é a fonte da bênção e o remédio para o medo. Então vamos recapitular. A gente viu a glória de Deus na natureza e na palavra. Vimos a fidelidade dele na prática, na vida de Isaac. A pergunta que fica é: e agora? Qual deve ser a nossa resposta a isso? É aí que entra a nossa terceira leitura, lá em Lucas 14, que nos coloca contra a parede. Jesus usa uma linguagem que choca, né? A palavra aborrecer aqui não é sobre ter raiva, mas sobre uma escolha radical de lealdade. O relacionamento com ele tem que ser a prioridade número 1, acima da família, dos amigos e até da nossa própria vida. Ser discípulo é colocar Cristo acima de absolutamente tudo. E para explicar melhor, Jesus conta a parábola da torre. A lógica é simples. Ninguém começa a construir uma torre sem antes sentar e calcular se tem dinheiro para terminar. O discipulado é a mesma coisa. Não é uma decisão de impulso, é um compromisso sério, consciente do que vai custar. E ele emenda com outra parábola, a do rei que vai para a guerra. É a mesma ideia. Avalie a situação, entenda a seriedade do que está em jogo. Ser discípulo é entrar numa batalha espiritual. E é preciso estar preparado, sabendo que isso vai exigir a renúncia de tudo mais. E só uma pausa rápida: se essa nossa jornada pela Bíblia está sendo boa para você, considere curtir e seguir o canal Pneuma BR. Isso ajuda muito a gente a continuar esse trabalho e a gente fortalece essa comunidade de estudo juntos. Para fechar, Jesus usa essa analogia poderosa do sal. O sal só serve para alguma coisa se ele for salgado. Se ele perder essa característica, não serve para mais nada. Um discípulo é a mesma coisa. O nosso impacto no mundo depende de mantermos a nossa identidade em Cristo. Se a gente perde isso, a gente perde o nosso propósito. E assim a gente amarra tudo. A revelação da glória de Deus, a prova da sua fidelidade na vida real
e o chamado radical de Jesus para calcular o custo. A pergunta final que fica para nossa reflexão é essa: diante de um Deus tão incrível e tão fiel, existe a disposição de verdade para calcular e pagar o preço de segui-lo?